E daí, Cogos, tem a ver muito com o imaginário popular que foi transmitido por meio dessa lavagem cerebral constante, de que se você tem uma arma, você vai sair numa briga de trânsito e explodir a cabeça da pessoa que tá brigando com você, Cogos. Marco Antônio, eu não gosto nem um pouco do Freud. O Rodrigues sempre cita o Freud, eu sempre brigo com ele. Eu adoro! Mas, mas olha, existem... Por pior que seja a pessoa, sempre tem uma frase verdadeira, né? Então o Freud fala uma frase muito verdadeira. O medo de armas é sinal de um retardamento sexual e emocional. E esse retardamento sexual e emocional é causado pela sociedade moderna consumista, pela escola, pela mídia. A nossa sociedade moderna, ela incute um verdadeiro homossexualismo espiritual nos homens, que leva eles a terem medinho de arma de fogo. Só que a arma de fogo, ela não é nem um dever do homem, um direito do homem, ela é um dever. Ela seria um direito, por exemplo, da criança. Mas quando se trata de um homem adulto, é um dever, ele tem que defender a sua família, ele tem obrigação, está na Bíblia. E nunca se concebeu na história da humanidade que os homens, chefes de família, não tivessem uma arma, seja ela um tacape no Paleolítico, seja ela uma espada, seja ela o equivalente atual da espada, que é um fuzil. Então, não se concebe um homem permitir que o governo lhe tome o seu fuzil. Um homem que é contra as pessoas terem fuzis não é homem, não é nada, é menos que um verme, porque pelo menos o verme, ele exerce sua função de verme, ele come carne podre e defeca, isso é a função de um verme. Agora, um homem que é contra o armamento, ele é menos do que um verme, porque pelo menos o verme está exercendo a sua função de verme. E para mim, quem defende bandido é pior do que um desarmamentista, porque aí ele está defendendo que só os homens maus tenham armas. Então, para mim, ele é o cara que defende bandido, ele é pior que um... Ele é praticamente um demônio. Por uma... eu sou um ripinho pacifista. O ripinho pacifista, para mim, é pior do que um agressor. Porque ele depõe contra o que é ser humano. Porque agressores, bandidos, sempre existiram. E a nossa função é destruí-los em combate. Agora, o cara que vem falar, não, vamos ser pela paz, esse sujeito, ele está depondo tanto contra a natureza humana, que se isso chega num alienígena, o alienígena é querer nos destruir com raios gama. Então a existência de pessoas que defendem bandido e de pacifistas é perigosa cosmicamente, eu diria. Esse deputado que matou o bandido, ele tem que receber uma medalha. Graças a Deus ele matou um bandido. Aí algumas pessoas, alguns teólogos poderiam falar, olha, o efeito bom foi que ele se defendeu. O efeito colateral ruim é que o bandido morreu. Não, são dois efeitos bons. Ele ter se defendido é bom e o bandido ter morrido é bom. Eu me alegro com o meu coração cristão que um bandido morreu. Esse é um efeito bom. A sociedade está melhor, o mundo está mais feliz. Mais crianças podem sorrir em segurança já que o bandido morreu. Os anjos se rejubilam. E eu peço ao meu Senhor Jesus, como cristão que sou, por intercessão de Maria, na unidade do Espírito Santo, que morra mais bandido, meu Senhor Jesus. Eu vos peço um pedido de Natal que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como dever cristão que eu tenho de defender a sociedade, eu defendo que mais bandidos morram. Quanto às armas, arma é um negócio que deveria vender igual amendoim na praia. Não deveria ter background check, não deveria ter teste psicotécnico, porque teste psicotécnico não serve para absolutamente nada. Se teste psicotécnico servisse para alguma coisa, não ia ter policial que mata a própria mulher, igual lamentavelmente nós vimos algumas semanas atrás. Então, esse policial filho da puta que matou a própria mulher, ele passou no psicotécnico. E ele não abre fogo contra um quartel da rota. Ele não abre fogo contra um quartel dos fuzileiros navais. Por quê? Porque ele não é burro. Ele só atira numa mulher desarmada, porque ele é um covarde. Então, que a sociedade inteira seja o equivalente a um quartel da rota. Dá uma arma na mão de todo mundo e acabou. Não vai ter um filho da puta pra se meter a besta. E se tiver, ele vai durar 2 segundos numa sociedade dessa. Então, arma tem que vender na feira, sem imposto, isenta de imposto, sem regulação nenhuma, com o feirante falando que mulher bonita não paga, mas também não leva. Tem que ser assim. Adorei. Qualquer coisa, mas qualquer coisa. Adorei. Qualquer coisa que não seja fuzil na feira, sem imposto e sem documentação, nós já estamos no comunismo. Adrilho Jorge. Adrilho Jorge. Cara, eu acho, e isso remonta sempre àquele debate que a gente está acostumado. Eu tive uma breve oportunidade de debater isso com a Amanda Klein uma vez na Jovem Pan, mas não deu muito tempo para a gente falar.
Pega isso que o Cogos falou e vai para os estados americanos que tem maior flexibilização para você ter acesso às armas. Você vê que o nível de criminalidade é essencialmente menor. E você faz essa comparação porque, como disse o Cogos muito bem, o ser humano não é burro. Você vai num posto de gasolina no Texas para assaltar, todo mundo lá tá armado. Todo mundo que tá abastecendo, se bobear, o pessoal... Se bobear, não. O caixa... Todo mundo que está em volta naquele posto de gasolina está armado. Querendo ou não, é uma forma de defesa individual, mas que tem um efeito na segurança pública em geral. O efeito é psicológico, né? O bandido, ele só respeita aquilo que ele teme. Se você tem uma sociedade potencialmente armada, que estabelece uma legítima defesa que pode matar o bandido, como no caso do deputado Alexandre, matou o bandido, o cara vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de assaltar alguém, a não ser que fizer uma grande planificação. Agora, eu vou colocar um pouco de água nessa fervura desse debate, tá? Eu discordo, fundamentalmente, do Cogos, da banalização da venda de armas. Por quê? Você tem que ter um estudo, uma sucessão de testes e sucessivos para saber se aquela pessoa, eventualmente, pode ou não portar arma. Dá para fazer um contraste em relação a essa pauta do deputado que matou o bandido que tentou assaltá-lo, agredi-lo, né, com uma outra pauta que ontem aconteceu, que reverberou bastante também, de um empresário que matou policiais que estavam simplesmente averiguando lá no seu condomínio imagens de segurança de um furto que aconteceu no dia seguinte. Aí, se você olha a percepção do fato que aconteceu, esse empresário, ao que tudo indica, estava bêbado. Esse empresário tinha como posse haxixe, esse empresário tinha como posse maconha, tudo na sua casa, ou seja, estava sob o efeito de drogas, de álcool, e esse empresário, meu caro Paulo Cogos, tinha todos os documentos que lhe possibilitavam ter armas. Eu estou sendo anti-armamentista por causa disso, de um caso específico, ainda que seja quantitativamente melhor e achar que a sociedade deva ser armada, não. Mas eu acho que quanto mais testes, quanto mais um arcabouço de testes, e eu acho que um exame toxicológico quinzenal ou mensal que seja, poderia impedir que esse empresário, esse louco, esse empresário que matou uma policial, inclusive, e fez com que seu porteiro fosse morto por tiros de policiais, ou seja, uma tragédia que poderia ter sido evitada se houvesse testes mais profundos, mais incisivos, e que pudesse atestar a capacidade cognitiva e moral de um homem, e biológica, e, como é que eu posso dizer, em relação às drogas, de um drogado não portar uma arma. Um drogado de primeira classe econômica, entendeu? Então não dá para banalizar a venda de armas assim, porque uma vez que você... Tudo bem, eu concordo que a sociedade armada é menos suscetível ao crime, mas você banalizar a venda de armas, estabelecer como se fosse uma coisa como vender arroz e feijão, não dá. Exatamente, você tem que criar mais impeditivos de acordo com a vida pessoal e social da pessoa, para impedir que um empresário pegue uma arma sob efeito de maconha, cachaça, álcool, uísque, sei lá, e saia matando as pessoas também. É um caso isolado? Pode ser, eu posso até admitir que seja um caso isolado, mas é um caso que não deveria ter acontecido. Adriles, o que você está falando é um completo absurdo. Você está criando um sistema de crédito social para o sujeito ter direito de defender a vida. Qual a diferença entre isso que você está falando e um crédito social chinês? Você está condicionando o sujeito a ter um o que você chama de crédito social? É um crédito social. Agora, o cara, sei lá, planta uma erva na casa dele e puxa uma erva. Você acha que isso tira o direito do cara de defender a vida de sua família? Eu tenho uma amiga que, lamentavelmente, é maconheira. Acho que uma pessoa que sob efeito de álcool permanente, ela cria uma irresponsabilidade. Isso é um caso emblemático. O cara estava sob efeito de maconha e álcool e estava completamente desconectado da realidade e saiu atirando as pessoas. Deixa eu fazer Não, aí você tá passando pano pro cara. Meu cara. É igual dirigir. Dirigir por cima do patrulha, você não pode estar autorizado. Você usar uma arma sob efeito de álcool é criminoso. O que eu posso fazer? Então você vai ter que ter um exame psicológico quinzenal e licença para tirar carro com a mesma dificuldade. Como é que você corrige o problema da potencialidade de um empresário que tem porte de arma não matar umas pessoas, então? O que você faz? Isso é uma fatalidade? O empresário matou a mulher, matou as pessoas inocentes, não é porque ele estava alcoolizado ou drogado, ele matou porque ele é bandido, filho da puta, imoral. E a droga, o álcool, etc., não tem responsabilidade moral. Vamos ouvir aqui, eu quero ouvir agora o Gustavo, ele queria fazer uma... Pessoal, eu quero ver aqui a provocação ele tinha porte de arma, ele era um bandido com porte de arma de serviço do Estado.
Vamos ouvir a provocação aqui do Gustavo Souza. Eu acho, Adriles, me desculpe, mas tu prestou um excelente desserviço agora para a sociedade brasileira ao defender. Tu fez a fala de um comunista agora. Porque é exatamente assim que eles pensam. Tu tá pegando a exceção e tratando como regra. Eu já fiz, eu tenho toda a licença, documentação, tenho armas. É extremamente difícil, existem vários testes, tu precisa fazer não só o teste psicotécnico, que eu concordo com o Cogos ali, não serve para nada, tu vai lá fazer uns desenhinhos, eu duvido que aquilo ali avalie a capacidade cognitiva, mental e sobretudo moral de alguma pessoa, mas a gente tem que fazer teste prático, são meses e meses que tu espera para ver uma liberação, tu tem que ir constantemente ao clube de tiro, tu tem que estar treinado, adaptado, apto a ter uma arma, não é uma coisa banal ter uma arma. Mas deveria ser. Aí eu concordo com o Cogos, porque, de outro lado, o bandido não passa por nada disso para ter uma arma. O bandido não precisa fazer teste psicológico, ele não precisa ter ficha limpa, ele não precisa ter endereço fixo, profissão, entendeu? Existem vários mecanismos de controle já que são exercidos sobre o cidadão para quem quer ter uma arma para defender sua família. E essa questão de, então, tem que fazer de 15 em 15 dias, então de 15 em 15 dias a gente tem que ir no Detran fazer teste e a gente pode continuar dirigindo. Olha o senso de desproporcionalidade que tu tá colocando. Me desculpa, mas um delito de serviço. Vamos lá, porque não existem esses mecanismos de controle que tu sugere, já existem, e muito mais do que tu imagina. Não, eu só coloquei um detalhe a mais nesses mecanismos de controle. Os testes toxicológicos, quinzenal ou mensal, que seja. Eu não acho realmente que a pessoa não vai poder beber. Nunca mais por causa que ela tem um porte de arma. Mas eu acho que é desproporcional você dizer o teste de 15 dias do Detran para dirigir. Dirigir não é uma arma. Um carro não é uma arma. Pode até matar alguém, mas não é uma arma. Uma arma, você portar uma arma, você tem que ter assim, mecanismo. Eu não estou, Gustavo, deixa eu terminar, deixa eu concluir. Gustavo, eu não estou dizendo para estabelecer uma proibição do armamento da população. Estou dizendo que tem que ter testes, sim, mais rigorosos. Inclusive, eu tenho um exemplo só. Toxicológico, de 15 em 15 dias, de mês em mês, para saber o nível de álcool ou de drogas. Aliás, drogas são proibidas. Se houver índice de drogas no seu sangue, eu acho que você tem que perder seu porte de arma, sim, meu querido. Então, assim, um só teste a mais que eu tô querendo dizer. Não tô dizendo para limitar totalmente a possibilidade da população se armar. Eu tô falando assim, é claro que exceções vai sempre haver. Vai sempre haver um cara que tem um surto psicótico, vai sempre haver um cara que bebeu demais no dia, mas você estabelecer mais testes toxicológicos nas pessoas que possam ter porte de arma, eu acho que é um ganho, sim. Não estou dizendo para limitar potencialmente ao absurdo a possibilidade de alguém ter arma. Agora, que há exceções, e essas exceções poderiam ser coibidas se esse sujeito não tivesse drogado, bêbado nesse dia, se não usasse uso constante, permanente, de haxixe. Haxixe não é só maconha, não. É uma droga muito poderosa. E o cara tinha haxixe na sua casa. Se houvesse um teste toxicológico nele, provavelmente ele perderia a licença de arma. Adriles, você está disposto a bancar esse gasto ridículo de ficar fazendo teste nos outros a cada 15 dias? Quem que vai pagar essa merda? Isso aí, cara, não é todo mundo que tem arma no Brasil. Ô, Cogos, primeiro, arma é caro. Arma é uma coisa cara pra caramba. É de coisa de classe A e B. O sujeito que mora lá na favela não tem acesso a comprar, a não ser se seja arma ilegal de traficante. Você percebe? Mas exatamente. Então, como é que você quer que o pobre tenha arma se você vai impor um custo de ficar pagando taxa de fazer testezinho gay? Eu não quero custo de um risco de sair atirando em todo mundo. É só isso. Você tá usando o argumento de mas você pode coibir essa exceção por um teste toxicológico a mais. Peraí, calma. Eu sou armamentista. Marco, deixa eu só fazer um questionamento aqui. Um teste a mais só. Agora, vender fuzil em feira, você acha isso legal? Pelo amor de Deus. Maravilhoso, lindo e pra gente fechar o debate, o Gustavo vai falar, eu vou encerrar pra gente partir pra próxima. É uma pergunta retórica, nem precisa ser respondida. Na verdade, assim, diante desta lógica que o Adriles apresentou, se eu estou na minha casa, com a minha família, fazendo um churrasco, tomando uma cerveja, entram bandidos armados. Desculpa, não posso fazer nada porque eu tô bebendo. Olha, não tem loja nisso que tu tá dizendo. Não. Mas, enfim, daria um programa só sobre isso, mas... Okay, não falei isso, não. Eu não falei isso, não. Sobre o efeito de álcool que você estiver bebendo, você se defender é uma coisa. Outra coisa é um sujeito que fazia
posse, que tinha posse na sua casa de drogas ilícitas. Ele tinha haxixe e ele tinha maconha. Era um sujeito drogado. O cara tinha posse de drogas. O exame toxicológico quinzenal para estabelecer drogas no seu sangue, você realmente é contra? Eu sou não. Eu só quero... É inviável. É inviável. O problema... Não é inviável. É uma classe alta que tem acesso à arma. Assim como tem todo mundo tem direito a se defender. Só um segundo aqui. Dá um segundo. O que eu não consigo entender é o seguinte, Adriles, exame toxicológico, eu acho que você não tá, acho que o Adriles não compreende a extensão da situação e ele tá querendo colocar aqui um ingrediente que não tem nada a ver com arma. Como policial, não tem nada a ver com arma, Marco Antônio. O exame toxicológico, ele serve a um propósito quando você está num carro, porque o carro vira uma arma letal nas mãos de um bêbado. Eu já expliquei. Você mata pessoas... Eu já expliquei isso. O exame toxicológico, a forma que eu coloquei, já foi explicado isso. Realmente, você tá no carro, você tá bêbado, você tá sob efeito de drogas, é diferente de você ter uma arma dentro da sua casa. Deixa eu só explicar. É diferente de você ter uma arma dentro da sua casa. Concordo com você. Por isso que eu falei, o exame toxicológico, que seja mensal, quinzenal, bimensal, que vai apurar que você tem substâncias ilícitas no seu sangue. Qual é o problema de ter isso? Isso daí que você tá falando é loucura, pura e simplesmente loucura. Tudo bem. Vamos lá. Vamos deixar a loucura de lado. Eu não vou nem rebater esse argumento. É loucura. Não, você não vai rebater. Você pode rebater. Qual que é o rebatimento? Você não pode ter. Rachixe é proibida no Brasil. Se você encontrar rachixe no sangue de um sujeito que tem uma posse de arma, ele perde posse de arma. Qual que é o argumento contra o argumento? Não existe aparato burocrático para ficar fazendo exame toxicológico mensal nas pessoas. Pelo amor de Deus. É ínfima a quantidade de pessoas que têm arma no Brasil. É ínfima. É classe A. Arma é caro, meu filho. Não é 200 milhões de testes, não. Parou. É um absurdo. É um absurdo. Isso que você só falou. Não é só dinheiro que você faz com psicotécnico seria menos grana que você faz no exame toxicológico a cada um ou dois deles. Só isso. Eu quero mais gente com arma e eu não quero essa burocracia ridícula aí que vai gerar mais corrupção. Não é ridículo. Eu não acho que deva ser. Eu sou a favor do armamento. Eu sou a favor da possibilidade do posse de arma. Mas a liberação para vender em feira fuzil, aí não. Achei irresponsável. Sinto muito. Vamos só rodar. Eu preciso rodar. Só mais uma coisinha. Eu tenho uma amiga que ela planta maconha em casa e usa. Eu sou moralmente contra esse pecado. Tal. Não pode. Não pode ter arma. Maconheiro não pode ter arma. Pode sim. Eu não quero que entre um bandido na casa dela e estupre ela. Você não tem direito de desarmar ela. Você não tem direito de condenar uma pessoa só porque ela usa a porra da maconha. Maconheiro e você não tem direito de condenar ela à morte. Calma. Você quer condenar as pessoas à morte porque usa uma merda de uma planta. Então não fuma maconha. Peraí. Para de fumar maconha. Seu ditador de merda. Calma. Peraí. Ditador comunista. Ditador comunista. Para de drogar. Você é a favor do consumo de droga? Tirem o Cogos. Ô, Bruno, tira o Cogos. Gente do céu, o que é isso? Calma. Todos respirando. Gente,